Olá, eu sou o professor Sérgio e o tema da aula de hoje é conceitos de hardware e software. Vamos lá? Hardware é a parte física do computador, ou seja, hardware. Vamos dividir essa palavrinha em hardware. Hard é físico, rígido, e ware, conjunto. Parte física, conjunto físico, conjunto rígido. Toda a parte física do computador são as peças do computador, ou seja, tudo que nós temos dentro do gabinete como fora do gabinete. Temos aqui alguns exemplos, algumas figuras como exemplo, como caixa de som, o monitor, o gabinete, mouse, teclado, CD, modem, roteador Wi-Fi, HD, impressora, processadores, pendrive, dentre outras opções. Tá? Então toda a parte física do computador são as peças, então nós chamamos de hardware, beleza? Já o software, outra palavrinha aqui que nós temos, é o conjunto leve, conjunto macio, fazendo ali a divisão da palavra soft, macio, leve. Ware, conjunto. Então, conjunto macio, conjunto leve. O software é a parte lógica do computador. Ou seja, parte lógica do computador são todos os programas de computador. Tá? Nós temos aqui dividido o software como software primário ou principal, e nós temos o software secundário ou básico. O que é o software principal? O software principal ou primário é o sistema operacional. O sistema operacional é o principal software instalado no computador. Através do software principal, através do sistema operacional, nós iremos conseguir instalar os demais softwares. Tá? E o software secundário ou básico são os demais programas instalados na máquina. Nós temos ali uma série de exemplos como antivírus, editores de texto, planilhas em Excel. Nós temos também os jogos, qualquer jogo de computador são considerados programas secundários ou programas básicos. Beleza? Olha só, duas palavrinhas que o pessoal costuma confundir e muito. São elas, drive e driver. Tá? Qual que é a diferença do termo drive para o driver? Olha só, um Rzinho de diferença apenas. O drive é o termo que se refere ao físico, ou seja, o próprio hardware. Então nós temos aí como exemplo impressora, o próprio pendrive, tá? São todos os equipamentos de computador que nós chamamos então de drive. O driver, com o Rzinho no final, é o termo que se refere ao software, ou seja, o programa que irá instalar o drive e o fará funcionar no computador. Tá? Então, eu tenho aqui como exemplo para você uma impressora. Quando nós compramos uma impressora, essa impressora ela vem na caixa com um CDzinho de instalação. Tá? Então, o driver é o programa que fará a instalação e o reconhecimento da impressora no sistema operacional. Quando nós tiramos a impressora da caixa e vamos instalar essa impressora, o drive, nós precisamos instalar o programa que faz a impressora ser reconhecida no sistema operacional, no Windows. E aí nós temos que instalar o CDzinho de instalação, que é o programinha que vem nesse CD. E aí sim nós chamamos o programa de instalação de driver. Beleza? Olha só, mais duas palavrinhas aí que caem muito nos concursos e aí complica. Download e upload. Então, download é o termo que se refere quando baixamos algo da internet. Ou seja, quando nós transferimos algum arquivo da internet para o computador. Tá? Então, quando nós baixamos alguma coisa, e não estamos falando só da internet, aqui nós exemplificamos como sendo um item, baixar um arquivo, alguma coisa da internet, mas pode ser de outro computador através de internet ou não, através de uma rede local. Quando você pega a imagem, pega o arquivo de outra máquina, da internet, seja de onde for,
quando você baixa esse arquivo, nós estamos fazendo o download, tá? Então aqui, como a própria palavrinha na tradução, down, para baixo, baixar, tá? Fazer a transferência de outra estação, fazer a transferência da internet para o seu computador, tá? Para o computador local. Ao contrário, nós temos aqui a palavrinha upload, tá? Então, upload é o termo que se refere quando transferimos algum arquivo do computador, da nossa máquina, para a internet ou para algum dispositivo ou para alguma outra máquina. Tá? Então, quando nós postamos, por exemplo, uma foto nas redes sociais, nós estamos fazendo um upload, tirando da nossa máquina para jogar para a internet, para a rede social. Então, se eu copiar, por exemplo, um arquivo que está na minha máquina e colocar em outra máquina através da rede, nós estamos também fazendo um upload, fazendo a transferência da estação local, do computador local, para outra máquina. Beleza? Então, essa diferença é fundamental nós sabermos. Download e upload, tá? Olha aí, duas palavrinhas também que caem muito, o pessoal confunde demais. Upgrade e update, tá? Upgrade, tá? O que vem a ser upgrade? Termo utilizado quando realizamos atualizações do hardware, ou seja, quando atualizamos o computador com novas peças, deixando-o mais rápido e com maior capacidade de armazenamento de informações. Então, muita gente confunde essa palavrinha upgrade com o que nós vamos comentar aqui embaixo, update. Quando você atualiza uma máquina, quando você atualiza uma peça, quando você atualiza o hardware do computador, você está fazendo upgrade, você está melhorando o desempenho, você está atualizando determinada peça. Por exemplo, você tem um monitor 15 polegadas, e aí você juntou um dinheiro lá, comprou um monitor 21 polegadas, você fez um upgrade, tá? Atualizou uma peça. Você tem no seu computador 2 GB de memória RAM, e aí você comprou mais um pente de 2 GB de memória RAM, então você foi para 4 GB de memória RAM, você fez um upgrade, tá? Atualizou a sua máquina, melhorou o desempenho do seu computador. Diferente, ao contrário, da palavrinha update. O que significa isso traduzindo? Update, atualização dos dados, atualizar dado, ou seja, é o termo utilizado quando realizamos a atualização de um software, de um programa de computador, do sistema operacional. Então, vocês já devem ter notado que aparece de vez em quando na parte inferior da sua tela, às vezes aparece ali Windows Update, né? Então, atualizar o Windows, né? Windows Update ou antivírus. Você tem também o antivírus, que às vezes ele traz a mensagem na tela de forma automática, periodicamente, ele traz lá é necessário fazer a atualização do antivírus. Aí tem lá a mensagem antivírus update ou update do antivírus. Então, o termo update é o termo utilizado para atualização do software, atualizar um banco de dados. Ou você tem um pacote, um software 2010, você colocou lá o 2013, né? Desinstalou o 2010, instalou o 2013. Você atualizou a versão do software. Então você fez um update, tá? Então, muito importante saber diferenciar, ter em mente que upgrade é uma coisa, é a atualização do hardware, e update é a atualização do software, tá? Upgrade e update. Muita gente só fala upgrade, 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 upgrade. Tá errado. Beleza? Bom, outras definições aí que eu separei para você é o seguinte: PC. Muitas vezes nós vamos comprar aí um computador, vamos até uma loja e você fala, olha, eu queria saber aí o preço do computador ou do microcomputador, e o vendedor fala para você o seguinte:
Ó, vamos na área dos PCs, ou vamos ali ver o PC tal, não sei o que. Você fala, pô, é PC? Por que computador, microcomputador, e agora eu estou ouvindo a sigla, a palavrinha PC? Então PC vem do termo Personal Computer, ou seja, traduzindo, é o computador pessoal, tá? Essa sigla aí refere-se então ao computador pessoal, aquele computador que você compra para você ou para sua empresa. Então você vai comprar um computador para sua empresa, não necessariamente precisa achar, né? Você vai achar que não posso falar PC porque é para a empresa, não é para mim. Não, você pode comprar para onde for, para quem for, pode falar PC, porque PC é a sigla que significa Personal Computer. Beleza? Muito bem. Olha outra sigla aqui, outras 2 ou 3 palavrinhas que o pessoal às vezes confunde. É diferente. Não é a mesma coisa. HD ou HDD. HD vem ali Hard Disk. Ou HDD, Hard Disk Drive. Olha lá, a palavrinha drive aparecendo novamente. Olha a palavrinha hard aparecendo novamente. Então, o que significa isso? Disco rígido, tá? Hard, rígido, físico. Disk, disco. Então, disco rígido, tá? Ou drive de disco rígido. Eu coloquei aqui um desenho para vocês aqui, ó, uma gravura que vai informar, vai ilustrar para você o que é o HD. O HD é a pecinha que nós temos dentro do computador, onde todas as nossas informações, todos os nossos dados, sistema operacional, todos os softwares, todos os programinhas, né? Todos os dados como música, vídeos, fotos, tudo fica armazenado permanentemente no HD, no disco rígido. Então toda vez que você liga o computador, está tudo lá. Por quê? Todas as informações estão armazenadas no HD, no disco rígido. Beleza? Olha lá, CPU. Essa é uma das campeoníssimas que o pessoal costuma errar. Então, CPU é a unidade central de processamento. No inglês, Central Processing Unit. Ou seja, unidade central de processamento é o processador da máquina. É uma pecinha quadradinha que vai lá dentro do computador, que vai encaixada na placa-mãe do computador, que é o responsável por todo o processamento da máquina. Eu me arrisco a dizer que é a peça mais cara que nós temos no computador. É o processador, é a unidade central de processamento. Muita gente confunde, olha aqui a anotação que eu deixei aqui embaixo. Muita gente confunde com as palavrinhas gabinete, desktop ou torre. Então, a gente vai lá, pega o gabinete aqui na mão e fala, vou levar a CPU para arrumar. Tá errado, tá? Muitos manuais, muitas pessoas costumam falar o termo gabinete, falam que o gabinete é a CPU, porque não deixa de ser uma unidade central. Afinal, todas as peças estão encaixadas, estão afixadas no gabinete, e os cabos também. Tudo está afixado, tudo está ali na peça central que é o gabinete. Porém, o termo correto de CPU refere-se ao processador da máquina, tá? Então, é um erro, não vou dizer que é um erro dizer que o CPU, aquele gabinete, nós não podemos falar CPU, que é uma CPU, até porque os manuais ultimamente tratam o gabinete como CPU, mas ao pé da letra, veja bem, tome cuidado com as questões aí no concurso, porque CPU é a unidade central de processamento, tá? É o nosso processador. Beleza? Olha só, mais uma definiçãozinha que a gente tem para vocês. Periféricos. O que são os periféricos? Periféricos são componentes instalados junto ao computador, cuja função é auxiliar na comunicação. Tá? Encontramos os periféricos de entrada de dados e saída de dados. Então os periféricos são aqueles componentes que ficam na parte externa ao gabinete, elas ficam na parte de fora, né? E nós temos ali alguns periféricos como exemplo para vocês. Olha lá,
Periféricos de entrada de dados. Teclado. Pô, você digita no teclado lá, você está entrando com os dados para que os dados sejam processados na estação e devolvidos aonde? No monitor. Então, o teclado é um periférico, está na parte de fora do gabinete, instalado na parte de fora do gabinete. É um periférico de entrada de dados. Nós estamos entrando com os dados através do teclado. E a saída desses dados processados na máquina vão ser apresentados para a gente no monitor. Então o monitor está na parte de fora do gabinete, é um periférico de saída de dados, tá? Outro exemplo de periférico de entrada de dados é o mouse. Então nós clicamos com o botão esquerdo, o botão direito do mouse, nós estamos entrando com as informações na máquina, elas vão ser processadas para saírem também através da tela, do monitor. Então o mouse é um periférico de entrada de dados, está na parte de fora, na parte externa do gabinete. Mesma coisa o scanner. O joystick é aquele controle de videogame que nós podemos instalar em alguns computadores também. Tem computadores para gamers, né? Aqueles caras aficionados em jogos, que instalam joystick no computador, no gabinete, para jogar justamente através do computador. Então o joystick também, assim como o teclado, assim como o mouse, é um periférico que vai entrar com os dados para que os dados sejam processados na máquina. E o microfone também, periférico de entradas de dados. Periférico de saída de dados, eu separei para vocês aqui a impressora, né? A impressora receberá a informação que deseja o usuário imprimir e a impressora vai devolver aquele arquivo que o usuário mandou ser impresso, vai devolver para nós ali através da folha impressa, logicamente. A caixinha de som, né? Então nós escutaremos o áudio conforme entramos com o dado. Eu dei duplo clique em cima de uma música, de uma MP3, a caixinha de som vai devolver aquele áudio, portanto é um periférico, está na parte externa e vai devolver o áudio para nós usuários. Nós vamos conseguir escutar. Eu deixei aqui por último para nós conversarmos sobre o modem. O que é o modem? O modem é um aparelho que recebe o sinal analógico e converte o sinal analógico de telefonia, converte para sinal de internet, os famosos zeros e uns, né, que nós temos aí na internet. O modem, nós podemos dizer, ele está também cadastrado em muitos livros, revistas, como um periférico de saída de dados. Mas eu posso dizer para vocês que o modem é considerado um periférico misto. O que é um periférico misto? O periférico misto é um periférico que vai receber uma informação e devolver uma informação. Ele recebe a informação, processa e devolve, tá? Diferente do mouse, diferente do teclado. O teclado ele só serve para enviar informação à máquina para que essa informação seja processada. O mouse da mesma forma, ele vai enviar a informação, né, para que essa informação seja devolvida através da tela. O modem não, ele recebe a informação, que é o sinal analógico de telefonia, e ele vai processar essa informação e devolver como sinal de internet. Então, o modem é considerado um periférico misto, que recebe, processa e devolve. Beleza? Muito bem. Olha só, uma outra definição que cai bastante também no concurso é a palavrinha backup, tá? Backup. O que significa a palavrinha backup? Cópia de segurança. O que é uma cópia de segurança? O próprio nome já diz. Cópia de segurança é você ter os seus arquivos, é você ter os seus dados em outro dispositivo também, ou em outros dispositivos, tá? Se você não quer perder aquele vídeo, você não pode perder aquele vídeo, aquela música, aquela apresentação, aquele documento importante, sempre importante fazer o backup, a cópia de segurança. E nós podemos fazer esse backup para vários dispositivos de várias formas diferentes, tá?
O próprio disco rígido, e aí nós teríamos que conversar sobre as partições de disco rígido, mas o próprio disco rígido, quando você tem duas ou mais partições, quando esse disco é dividido em duas ou mais partições, você consegue fazer uma cópia de segurança para o próprio HD, para o próprio hard disk do seu computador. Tá? Isso não é recomendável, porque eu tenho backup, eu tenho a cópia de segurança dos meus arquivos no próprio HD, em outra partição, em outra areazinha do disco rígido, mas se o HD queimar, beleza, você perdeu uma partição, você perdeu outra partição e perdeu tudo que está no disco rígido. Né? Então a gente não recomenda você fazer um backup, uma cópia de segurança somente no disco rígido. É importante você ter a cópia de segurança dos seus arquivos em outro ou em outros dispositivos, tá? De repente mais de um dispositivo, como por exemplo o pendrive. Então você pode copiar e colar aquela pastinha com fotos, com vídeos, com músicas, com documentos, com apresentações. Você pode copiar e colar, transferir tudo para um pendrive, tá? Importante mencionar que você não deve recortar. Se você recortar aqueles arquivos, ou seja, tirar do computador e jogar para um outro dispositivo, transferir para um outro dispositivo, aí você não está fazendo um backup, porque você está tirando do disco rígido para colocar em outro lugar. Então aí já não trata-se de backup, você está apenas transferindo o arquivo de um lugar para o outro. É importante que você saiba que para fazer o backup, nós temos que copiar os arquivos e colar em outro dispositivo, mantendo esses arquivos no local de origem, mantendo esses arquivos no seu computador. Tá? Então você vai ter em outro lugar também, copiar e colar. Tá? O pendrive aí é uma das formas de melhor acesso, um dos melhores acessos que nós temos aí, até falando de dinheiro financeiramente, ele é de baixo custo. Você tem pendrive de 4, 8 GB, 16 GB, 32 GB, custando de 20 a 50 reais na atualidade. Então, fazer o backup aí para pendrive é uma ótima opção. Né? E aí os aficionados, eu não posso perder isso aqui de jeito nenhum, nem no disco rígido, eu não posso perder nesse pendrive. Tem gente aí que tem é aficionado, né? Que preciso manter isso em 2 pendrives, em 3 pendrives. É bom também, né? Vai que dá um azar ali de queimar o disco rígido e quebrou o pendrive, perdeu o pendrive. Pronto, eu perdi aqui e perdi lá. Então é bom comprar 2 pendrives, tenho aqui e tenho aqui. Aí também se perder em 2, 3, 4 pendrive e disco rígido é muito azar, é porque tinha que ter perdido mesmo, tá? E o backup que todo mundo está costumando fazer agora, é o backup do momento, vamos dizer assim, é o backup que nós chamamos de backup nas nuvens, tá? E aí eu já ouvi uma série de coisas, mas como assim backup nas nuvens? Quer dizer que se o dia estiver bonito, se o céu estiver azul, eu não consigo acessar o meu backup, eu não consigo acessar minha cópia de segurança, eu não consigo acessar os meus arquivos? Não tem nada a ver. Acessar backup, ou ter um backup na nuvem, não tem nada a ver com o tempo, não tem nada a ver com o céu, não tem nada a ver com o sol ou com a chuva, o tempo nublado, não tem nada a ver com isso. Você ter backup na nuvem significa você fazer uma cópia de segurança utilizando o seu provedor, ou um determinado aplicativo que trabalha ali com provedores, e esses provedores possuem servidores os quais manterão os seus arquivos nas chamadas nuvens, né? Então o que é fazer um backup nas nuvens? É você jogar os seus arquivos, transferir os seus arquivos através de uma cópia para esses provedores, os quais você poderá acessar ali da onde você estiver. Você pode acessar o seu arquivo, você pode acessar os seus backups estando na sua casa, no seu computador, ou viajando para a Tailândia, para o Japão, e acessando na máquina lá, você vai conseguir acessar o seu backup. Porque esse backup, esses arquivos, essa cópia de segurança, ela vai ficar num servidor que está sendo utilizado por um provedor de acesso.
Geralmente nós temos aí alguns exemplos como o Google Drive, o Dropbox, né? E até hoje os provedores de e-mail, Hotmail, o UOL, enfim, nós temos vários provedores de e-mail que já utilizam essa ferramenta de backup nas nuvens, tá? Então essa é a forma que o pessoal está utilizando hoje em dia. O pessoal já está começando a utilizar esse tipo de cópia de segurança, até mesmo para utilizar aonde for. De repente você fez um backup num pendrive, você fez um backup num dispositivo e deixou esse dispositivo, esse pendrive em casa e foi viajar. Você está viajando. Putz, mas eu queria utilizar esse pendrive agora, eu queria acessar o documento X, o documento Y. E você não está com o pendrive na mão, né? Você esqueceu em casa. Então, através do backup na nuvem, esse backup na nuvem, você foi viajar, você pode acessar. Você entra no seu e-mail ou utiliza determinado aplicativo, você estará utilizando o backup onde você estiver. Beleza? Bom, pessoal, o tema da aula de hoje foi conceito básico de hardware e software. Nós vimos algumas palavrinhas, tá? Palavrinhas essas que tem que tomar muito cuidado porque cai nos concursos e o pessoal costuma fazer pegadinha. Beleza? Bom, pessoal, bom estudo e até a próxima aula.